Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse evento tão incrível, tão grandioso que é esse, trazendo hoje aqui um tema para vocês e para a gente conversar. Vai ser muito mais um bate-papo do que uma palestra, uma mesa redonda. A gente conversar um pouquinho sobre as nossas experiências, sobre aquilo que a gente tem vivido nessa parte de inclusão, de jogos e inclusão. Eu sou Laís Lima, sou fonoaudióloga, sou especialista em gestão de projetos e em psicopedagogia. Dirijo a empresa Oficinas Lúdicas, que nasceu de um projeto bem despretensioso. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, contando um pouquinho sobre a história, uma história que tem muito a ver também com essa parte de inclusão, mas antes disso eu vou passar a palavra para os meus colegas se apresentarem rapidinho também e a gente engatar conversando sobre esse tema. Estou aqui com meu amigo Rafael Jacques e com a Priscila Souza. Vamos começar com a Priscila. Se apresenta um pouquinho para a gente aí, Pri. Olá, pessoal. Que honra estar aqui nesse grande evento maravilhoso para a gente trabalhar sobre essas temáticas e um prazer mais ainda estar com dois amigos, a Laís e o Rafael. Sou Priscila Souza, sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho no atendimento educacional especializado, doutorando e mestre em educação, e desenvolvo pesquisa e também práticas no viés em relação à inclusão e à utilização de jogos há alguns anos, muitos anos. E hoje a nossa conversa vai ser bem gostosa sobre essas relações e como elas se constituem também. Rafael, diga aí para a gente quem você é aí e o que você tem feito, o que você tem feito voltado para esse tema também. Se apresenta um pouquinho para a gente. Olá a todos. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. E vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Rafael Jacques, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu trabalho com pesquisa voltada a jogos na educação e estou concluindo agora o doutorado com uma pesquisa do RPG, o Role Playing Game, voltado à educação inclusiva. E já faz algum tempo que eu trabalho com questões de inclusão, de acessibilidade, e nós temos agora juntos, né, eu, a Laís, a Priscila e mais alguns colegas, nós temos desenvolvido alguns projetos voltados para a área da inclusão, e a gente vai trocar algumas ideias aqui hoje sobre isso. Eu acho que eu vou passar agora a palavra para Laís para explicar um pouco melhor essa nossa iniciativa. Gente, então, essa nossa iniciativa que surgiu de uma forma tão, assim, do nada, mas que não foi tão do nada assim, né? Veio de todo um processo que separados vivemos, né, nessa área de inclusão, e a gente acabou... eu acabei, em uma live que eu fiz com a Priscila sobre jogos e inclusão, que foi muito bacana. No final da live, nós falamos que a gente ia criar um grupo sobre jogos e inclusão, voltado para esse tema especificamente. Existem muitos grupos de estudo sobre jogos de forma geral, mas a inclusão foi um tema que me incomodou muito e que vem me incomodado durante esses anos todos que eu estou dentro das Oficinas Lúdicas, né, contando um pouquinho da história. Eu tenho uma história já com inclusão, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, mas sobre Oficinas Lúdicas especificamente, é um tema que sempre bateu na minha porta de forma muito forte. E eu comecei a pensar, a estudar mais sobre isso, quando em uma conferência, a Oficinas Lúdicas estava participando de uma conferência no Ministério Público aqui da Bahia, e uma das professoras que estavam na conferência, quando viu os jogos que a gente estava mostrando no stand de Oficinas Lúdicas, a gente jogou um pouquinho, e essa professora, no final das contas, olhou para a gente e perguntou: vocês têm algum jogo que estimule a questão da educação inclusiva, que seja voltado, que seja pensado para isso? E isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu sabia de alguns jogos, mas na minha mente isso era ainda algo muito incipiente, que não estava sendo falado, que não estava sendo abordado como deveria e como merece ser abordado.
Então, isso já tem 2 anos, mais ou menos. A partir daí, eu comecei a estudar de forma mais incisiva sobre o assunto. E nessa live com a Priscila sobre jogos de inclusão, a gente decidiu fazer um grupo e começar uma iniciativa. Ainda estamos no início, mas o CIJOG, que é o Coletivo de Inclusão e Jogos, é um grupo que a gente tem coordenado assim, administrativamente, mas com outros tantos colegas que também têm a vontade, basta ter vontade de saber mais e de experimentar, de viver essa questão da inclusão, e inclusão de forma muito abrangente, quando se trata de aspectos cognitivos, de aspectos físicos também, entender como nós que trabalhamos com o jogo ou que lidamos com o jogo de alguma forma, independente do trabalho ou independente do hobby, como a gente pode facilitar isso e colocar isso dentro do aspecto da educação inclusiva. Então, o CIJOG tem esse objetivo de ser não só um grupo de estudos voltados para a inclusão e de como o jogo pode ajudar nesse processo, mas também de ações práticas, de network, de entrar em contato com o outro e de falar, vamos engatar um projeto, vamos fazer uma adaptação de um jogo, ou vamos criar um jogo que trabalhe essa questão específica, que seja pensado para ser inclusivo, e outros tantos projetos de pesquisa, projetos acadêmicos também voltados para isso, né? Então, o Rafael vai falar um pouquinho sobre... A gente não vai focar aqui na teoria, a gente vai queremos focar muito na prática, na nossa experiência de vida, mas o Rafa vai trazer um pouquinho mais essa parte da acessibilidade, né, e dessa questão da inclusão e de como isso está sendo discutido hoje, aí com a experiência que ele tem, principalmente com relação ao RPG, e essa parte aí, Rafa. Maravilha. Então, para a gente começar, como a gente está falando de inclusão e jogos, é importante a gente situar, pelo menos para a gente ter um ponto de partida em comum de o que a gente está entendendo por inclusão. Quando a gente fala em inclusão, muitas vezes a gente traz junto o termo acessibilidade e às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, né? E até mesmo teóricos divergem do que é exatamente inclusão, né? Para alguns teóricos, a inclusão vai ser simplesmente buscar pessoas que por algum motivo ou outro não estão em um determinado lugar e colocar essas pessoas lá dentro. E para outros teóricos vai ser algo muito mais amplo, que envolve o lado humano, né? O que para mim eu tenho como inclusão, e que eu sei que as minhas colegas aqui compartilham a mesma ideia, é que a inclusão ela não é algo ligado diretamente à deficiência, digamos assim. Ela é uma forma de você proporcionar igualdade para todas as pessoas, independente se é uma questão de deficiência, se é uma questão de etnia, de orientação sexual, ou seja lá o que for. Inclusão é tornarmos as coisas mais igualitárias, digamos assim. O objetivo da inclusão é diminuir a desigualdade. E quando a gente fala em acessibilidade, geralmente as pessoas vão remeter à ideia de construir uma rampa, construir um piso podotátil, construir uma barra de segurança, alguma coisa assim. Mas a acessibilidade são todas as ferramentas ou utilitários que a gente pode utilizar de uma forma ou de outra para ajudar no processo da inclusão. Mas não necessariamente a inclusão tem a ver com acessibilidade, mas muitas vezes sim. Então, esse é o ponto de partida de onde a gente sai para poder trabalhar jogos de inclusão, né? Então, quando a gente vai levar um jogo para algum processo inclusivo, a gente tem que ter em mente qual que é o nosso objetivo com essa inclusão. Pode ser uma inclusão escolar, pode ser uma inclusão social. Então, a gente precisa alinhar esses pontos
como qualquer outra iniciativa que a gente vá ter com jogos, ou mesmo voltada à educação, a gente sempre precisa ter o objetivo muito claro do que a gente quer atingir, porque senão a gente não sabe onde a gente vai chegar, a gente não sabe como a gente vai chegar lá, e também não vai saber quando chegar, né? Então, os objetivos claros é alguma coisa que eu sempre bato em cima, que eu acredito que é a parte mais importante de todo o projeto, é a gente saber exatamente em que ponto temos que chegar. E a partir daí, então, a gente começa a desenvolver uma proposta voltada a esse objetivo que a gente quer atingir, e aí nós começamos, claro, a encontrar as ferramentas necessárias. Por exemplo, nós queremos gerar inclusão na escola a partir de um jogo, nós vamos estudar os repertórios de jogos, entender quais jogos a gente pode utilizar, qual seria mais indicado, que tipo de inclusão a gente quer gerar, e a partir daí, então, a gente, com esse repertório, a gente consegue construir uma proposta que a gente realmente consiga colocar em prática. Então, acredito que esses são os pontos de partida para a gente poder trabalhar jogos e inclusão. Quer comentar alguma coisa, Pri? Então, assim, são pontos muito importantes, né, que Rafael coloca, e aí eu lembro sempre, Rafa, em relação a essa ideia do desenho universal. E isso é muito claro quando a gente pensa a respeito da inclusão e quando eu penso que todas as ações, todos os artefatos, eles precisam pensar em todos. Então, isso que a gente tem buscado a respeito da utilização desses jogos também, quando a gente fala do jogo na escola, seja do jogo dentro do consultório, dentro das clínicas, nos processos terapêuticos, seja em relação aos processos diretamente de grupos operativos, por exemplo. Então, que ação é essa que eu quero desenvolver? Qual o objetivo, como você muito bem pontuou, e principalmente qual é o público que vai ser assistido nesse grupo todo, nessa ação que nós estamos desenvolvendo. E pensar em inclusão é olhar também para as especificidades da diversidade, e no nosso caso específico, nossa conversa hoje ela vai caminhar muito a respeito da inclusão, no olhar a respeito da educação e numa concepção também de educação especial inclusiva. Então, é importante pensar a respeito desses elementos e pensar, será se aquele jogo, será se aquela instrução, será se aquele caderno de regras, será se todos conseguem utilizar? Será se todos conseguem ter alcance? Será se toda aquela história ela tem uma articulação e ela vai apresentar um elemento que aquela pessoa que tem talvez uma dificuldade mais para se organizar, para planejar, uma organização de pensamento, será que ela vai conseguir ter acesso àquelas informações que foram ali apresentadas? Eu acho que é pontual quando, e aí acredito que Laís vai já colocar para a gente que até a cor de um determinado recurso que é utilizado, de uma determinada carta, de um determinado tabuleiro, ele vai influenciar diretamente. Então, pensar sobre acessibilidade é lembrar que eu preciso da acessibilidade não só arquitetônica, não só em relação a esses aspectos pontuais aí diretamente de direcionamento ou de orientação e mobilidade, mas quando eu falo de acessibilidade, eu tenho que lembrar a respeito dos aspectos atitudinais, a respeito das questões comunicacionais e todas essas ações que precisam vir para o enfrentamento de cada uma das barreiras, de cada um dos obstáculos que afetam, e no nosso caso aqui muito vinculado a obstáculos que afetam a aprendizagem. E aí, quando Rafa traz a questão da acessibilidade, né, ele falou de forma muito acertada, de que a inclusão é também a acessibilidade, mas inclusão é muito mais do que isso. Inclusão tem uma palavrinha que está sendo muito usada e eu espero que não esteja sendo usada de forma superficial, que seja realmente usada de forma prática e que esteja mesmo enraizada em cada um aqui, e eu acredito que você também que está vendo esse vídeo, que é empatia. Inclusão não tem necessariamente, tem também a ver com acessibilidade, mas essa acessibilidade passa por você conseguir se colocar no lugar do outro, independente de qual problema, entre aspas, bem entre aspas, essa pessoa tenha, de qual limitação essa pessoa tenha, mas enxergar o outro como um outro, como um ser humano que tem
as suas potencialidades, que tem as suas habilidades, as suas competências, e que é um ser humano como você, né? Então, partindo para esse aspecto que Priscila falou, por exemplo, dos aspectos práticos de um tabuleiro, já que a gente está falando muito de jogos aqui, e você que está assistindo aqui a gente tem também essa ambientação na parte de jogos, né? Eu acho que em aspectos físicos, por exemplo, são pequenos detalhes que passam desde lá do game designer até quem está aplicando o jogo, até quem está jogando o jogo, quem senta numa mesa para jogar, que a gente começa a perceber justamente quando começamos a ter essa empatia, quando começamos a perceber quem é o outro e quais são as necessidades do outro. E aí, em termos muito abrangentes mesmo, não só em termos físicos, em aspectos cognitivos e aspectos humanos, de quem o outro é e de como ele se enxerga no mundo, de como ele vê a sua própria capacidade, o seu próprio sujeito interagindo com as coisas e com as pessoas que estão ao redor dele, né? No meu caso, especificamente, né, eu convivo com a inclusão 24 horas por dia, eu tenho baixa visão em um dos olhos e cegueira no outro olho, então, esse aspecto da inclusão, principalmente nesse aspecto específico físico, né, quando se trata de alguém que tem baixa visão, ou de alguém que é surdo, ou de alguém que tem alguma limitação física mesmo, né, de conseguir pegar no jogo, de conseguir lidar com aquelas peças, com aqueles componentes, isso sempre mexeu muito comigo, mas eu fui começar a pensar sobre isso quando eu comecei o trabalho das oficinas, porque para mim sempre foi uma coisa tão comum, tão do meu cotidiano, e eu nunca parei para refletir de forma mais forte e de forma mais teórica ou de forma mais até filosófica sobre o assunto, de como eu me enxergo no mundo. Então, isso passou também muito também pelo feedback que eu recebia das pessoas. E falando dessa questão da empatia, né, de você se colocar no lugar do outro, esse meu próprio pensamento de conseguir identificar quais são os meus sentimentos, quais são as minhas sensações, o que é aquilo que me trava, ou o que é aquilo que me coloca para cima, vem muito também do feedback de que as pessoas que convivem ao redor de alguém que tem alguma limitação, são poucas aquelas que chegam para a pessoa para perguntar, vem cá, o que é que você sente? O que é que você, como você se enxerga? Como é isso para você? Né? Geralmente as pessoas perguntam, tá, o que foi que aconteceu? Ou já nasceu assim? Ou aconteceu algum acidente? Ou foi alguma coisa? Como é? Como foi? Mas é muito mais profundo e muito mais empático. Eu acho que essa é a grande palavra para mim, para a minha vida e para aquilo que eu venho experimentado, né, nesse sentido, e aí não só comigo, mas acompanhando outras pessoas. Eu também acompanho a comunidade surda muito grande, né, convivo também com eles aqui, e eu acabei em determinado momento fazendo isso, perguntando, vem cá, até com relação à nomenclatura, né, a gente tem muitos debates teóricos, filosóficos, como é que deve chamar, como não deve chamar, e aí sempre que acontece esses debates, eu falo, gente, pergunta para a pessoa, né? Pergunta para a pessoa, tá, vem cá, como é que você se sente? Como é que eu devo agir nessa situação? E em termos práticos, com relação ao jogo, o que eu devo colocar aqui? Né? Então, eu acho fantástico exemplos de algumas pessoas, alguns game designers, que quando eles vão criar um jogo, eles procuram pessoas que, né, tem amigos, às vezes amigos daltônicos, ou amigos que têm baixa visão. Então, eu vou falar muito sobre baixa visão, porque é a minha realidade aqui. E eles procuram saber, será que isso está adequado? Será que essa criação nesse estilo, com essas cores,
Será que dá para jogar? E aí, no meu caso específico, quando eu vou, né, jogar alguma partida, tem alguns detalhes que eu vejo que passou completamente batido. Por exemplo, esse um exemplo que Priscila deu, né, na fala dela, as cores do tabuleiro. Aí você imagina um jogo de controle de área em que o tabuleiro é marrom e as letras do tabuleiro ali, dos nomes das localidades, é um vermelho em cima do marrom, e as peças também dos jogadores, é tudo na mesma cor. Para quem tem baixa visão, que tem um problema muito grande com relação à profundidade e a contraste de cores, é dificílimo de jogar um jogo desse. Né? Então, são pequenos detalhes de tamanho de letra, de fonte adequada, de componentes adequados, de cores adequadas, que fazem toda a diferença nesse sentido da inclusão. Não é simplesmente acessibilidade, é você saber o que o outro sente, como é que o outro consegue estar no mundo, né, para que isso seja bem sucedido. Eu sempre gosto de dar um exemplo de um jogo que eu joguei recentemente, que traz muito essa visão, né, da inclusão, que eu não sei se passou pela cabeça do designer, sinceramente, eu não sei se passou esse pensamento da inclusão, de ser um jogo que traz essa reflexão da inclusão, que é o Team Tree. Team Tree é um jogo sensacional que traz a quem está jogando o mínimo do aspecto da empatia e de você saber se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está sentindo. Então, uma pessoa, o jogo é jogado em equipes, uma pessoa ela não pode enxergar e tem que montar uma coisa ali, uma estrutura sem enxergar, a outra pessoa não pode ouvir, então tem que entender através dos sinais que a outra pessoa vai dar para ela, como ela deve passar aquela informação para aquela pessoa que não está enxergando. Né? Então, é um exemplo de jogo que traz essa reflexão muito forte e que traz essa questão empática. Né? A gente vai conversando mais para frente sobre esses aspectos, mas eu queria passar a palavra para a Pri também, porque ela tem uma experiência muito, muito forte nesse sentido, e passa para a gente um pouquinho dessa experiência aí, Pri. Interessante essa perspectiva, sabe, pessoal? Porque de se colocar no lugar do outro, de pensar sobre essas questões de nomenclatura que a gente estava colocando, que é algo tão pontual e algo tão específico. Uma vez que, a partir do momento que você olha para a pessoa, por isso que a gente precisa pensar sobre todos esses usos e todo o movimento de luta da pessoa com deficiência, é pensar que eu estou olhando para os olhos dela, eu estou olhando para aquela pessoa e estou percebendo as suas potencialidades, habilidades, as suas especificidades. Então, esse é um critério, um elemento que eu preciso levar sempre em consideração. E sabe, Laís e Rafael, quando nós estamos diretamente nesse espaço, seja no meu campo de atuação, como professora dentro do atendimento educacional especializado, hoje eu coordeno um grupo grande de professores, são 165 professores da Rede Pública Municipal de Educação de São Luís, que atuam nas salas de recurso. E a dúvida sempre nos processos formativos, durante a organização e execução desse planejamento é: que recursos eu posso utilizar considerando as especificidades das crianças que a gente está atendendo, considerando as especificidades desses adolescentes? Agora nós estamos no modo remoto e certamente muita gente que está assistindo a gente aqui está passando por esse processo também de pensar em estratégias, pensar em jogos, pensar em recursos, pensar em materiais que possam ser utilizados gratuitamente nas escolas públicas, com os nossos alunos que ainda estão em casa. Então, estamos vivendo um momento totalmente diferenciado em decorrência da pandemia. E aí a questão é sempre: quais as necessidades que esse sujeito tem? O que é necessário levar para ele? O que é oportuno levar para ele naquele determinado momento? E aí, quando a gente pensa nos jogos, eu vou pensar inicialmente nos jogos clássicos, que foi algo que eu propus muito em relação à questão da escola pública, porque nós sabemos as dificuldades de recursos que nós temos. Então, quando você pensa naqueles jogos clássicos de tabuleiro em que a gente tem hoje possibilidades de reutilizá-los e de construir, do professor construir dentro, por exemplo, de um dos recursos lá do Office ou de vários outros aplicativos que a gente tem, ele pode construir um jogo simples de jogo da velha.
Ele pode, às vezes, com uma folha de papel, ele está aqui, o aluno está do outro lado da tela, e pode ter essas possibilidades de construção. E aí, quantas vezes a gente tem de recursos hoje, e de aplicativos que vem com Ludo, que vem com Dama, que vem com xadrez, e aí são recursos, são jogos clássicos, são jogos que a gente tem dominó, jogo da memória, né? Jogo da memória é a cara do professor. Todo professor adora o jogo da memória. Tem jogo da memória para tudo. Eu até conversei isso um dia com o Rafael na live. Tem jogo da memória para todas as áreas que vocês imaginarem. E aí é para a gente pensar que esses recursos, eles estão aí, eles são possíveis, e o jogo, ele é um instrumento de ação pedagógica, e ele é um instrumento também psicopedagógico. Dentro dos cursos de graduação, no caso das licenciaturas e do curso de pedagogia, que eu sou professora também, nós temos, dentro dos cursos, precisa-se ter, é obrigatório ter uma disciplina que trate sobre jogos, porque faz parte diretamente da atuação do professor. Seja o professor que vai trabalhar com os bebezinhos lá no maternal, na creche, ou quem vai trabalhar na educação de jovens e adultos com os idosos. Afinal, jogos estão aí para ao longo da vida, sobre todos os percursos, sobre todas as propostas. E sabe, Laís, quando a gente pensa em relação da pessoa que apresenta alguma especificidade, e é importante dizer aqui que a gente está falando, quando a gente fala desse cenário, a gente pensa da pessoa com deficiência, da pessoa com transtornos de aprendizagem, a pessoa com dislexia, com descalculia, com a desortografia, e aí com outras demandas, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outras áreas também. Então, os jogos, eles têm nos possibilitado essas ações, eles têm nos possibilitado de trabalhar essas perspectivas e pensar. E algo que eu faço também muito dentro do âmbito psicopedagógico, né? Já que eu atuo também no consultório, na clínica com psicopedagogo, e também quando a gente faz essa orientação, porque eu faço parte da Associação Brasileira de Psicopedagogia, e que nós defendemos tanto a utilização do jogo como instrumento psicopedagógico, de olhar, de pensar nas especificidades daqueles sujeitos, assim, há uma área específica daquilo que envolve as funções cognitivas, e aí dentro das funções cognitivas eu vou pensar na atenção, na memória, na concentração, eu vou pensar a respeito ali de toda a constituição daquele sujeito, em que se envolve a inteligência, como é que ele planeja, e a gente vai entrando aí na questão das funções executivas também, controle inibitório, o planejamento, e todas essas demandas, todas as especificidades que envolvem ali aqueles elementos, e pensar e olhar ali para aquele jogo. Eu sempre coloco isso. Eu vou olhar para aquele jogo, e aquele jogo não veio naquele manual dizendo assim, o jogo vai trabalhar tal função executiva, esse jogo vai trabalhar a memória, esse jogo vai trabalhar tal. O jogo, ele veio para diversão. O hobby, ele veio para diversão, ele veio para reunir amigos em torno de uma mesa, ele veio para a gente colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos ali naquele momento todo. Mas se um jogo de tabuleiro, ele pode nos proporcionar isso, e é fantástico quando a gente pensa, por exemplo, que os jogos agora eles têm ganhado uma versão online, uma versão que a gente pode fazer esse teste antes. Então, tiveram tantos jogos agora, e agora também aqui no evento, muitos jogos estão sendo lançados nessa perspectiva que a gente pode provar um pouquinho desses jogos online, dizer assim, olha, esse jogo aqui eu posso fazer tais coisas. Mas antes disso, eu preciso o quê? Eu preciso estudar o jogo. Então, tem muitos jogos aí que estão sendo lançados, então a Pepper Games, a Galápagos, várias editoras aí que estão participando aqui do evento, tem lançado jogos aí quase que semanalmente pra gente, eu tô com uma lista enorme, e aí já Maples também, várias outras editoras têm lançado jogos fantásticos, e aí a gente vai lançando ali, vai analisando e vai estudando cada um desses jogos, pensando, esse jogo aqui eu posso fazer um mapa cognitivo dele, e aí, utilizando esse mapa cognitivo, eu vou atender a questão do planejamento. Eu vou alcançar bem ali o controle inibitório. Eu vou alcançar bem ali demandas em relação às habilidades da matemática, as habilidades pré-acadêmicas. Eu vou alcançando tudo isso. Mas a criança está lá no consultório, está lá no atendimento, e ela não está se dando conta que eu estou trabalhando nessas áreas. Porque o que a escola faz muitas vezes, e aí a crítica que a gente precisa pensar nesse processo todo, e tanto o trabalho que eu faço de uma forma mais de formiguinha, aquilo que a Oficinas vai fazendo também, aquilo que o Rafa vai desenvolvendo. A escola está pensando muito numa programação muito fechada em relação ao currículo e tem que dar conta do conteúdo. Hoje a aula tem que ser de verbo. Então, a professora, coitada da professora, vai fazer um jogo da memória com a flexão verbal. E aí a garotada, a gurizada vai achar isso chato pra caramba. Vai dizer, meu Deus, eu não aguento mais jogar aquele jogo, aquele dominó, assim como tem jogo da memória, tem dominó de tudo também, né?
E aí a pobre da professora passou a noite toda passando contato, fazendo plastificado aquele jogo, e a garotada vai brincar 5, 10 minutos, vai dizer assim, professor, isso vale ponto? Porque se não vale ponto, eles não vão nem brincar. E aí a gente pensa, por que eu não posso trabalhar todos esses conceitos na hora que eles estão fazendo lá, utilizando o jogo? E por que eu não posso trabalhar o primeiro princípio, que é de diversão? E, sabe, tem uma análise agora muito interessante e que vai ser discutida até nos eventos que estão acontecendo agora, que é o transtorno de déficit da natureza. Eu acho isso fantástico, pessoal, fantástico. A garotada hoje não brinca mais, não se mela mais, não se suja mais, não pisa mais na areia, então não brinca mais ao ar livre. Que gostoso é quando a gente podia brincar de amarelinha, não sei se você chama amarelinha ou cancão aí, amarelinha, de elástico, de corda, de bambolê, de tudo isso. Então a gente precisa pensar que quando eu falo do jogo, eu estou falando não só do jogo de tabuleiro, mas eu estou falando dos jogos de tabuleiro também tradicionais, e eu estou pensando em toda a cooperatividade, em todas essas essências, mas eu estou lembrando que a criança precisa brincar. A criança está presa no apartamento, está jogando o videogame, que é um material, que é um recurso muito bacana. Os pais me perguntam muito, o que você acha dos meninos jogar aqueles joguinhos lá que tem aqueles da combinação das caixinhas, né? Que eu não sei se eu posso dizer aqui qual é. Mas será se pode jogar esse? Pode jogar aquele outro lá que tem a dancinha? Pode jogar esse aqui? Eu disse, olha, o primeiro foco é o que está alcançando? Está sendo significativo para ele? Ele está se divertindo? Ele está trabalhando? Ele está brincando? Eu tenho uma criança que eu atendo, pessoal, que ele apresenta o distúrbio do processamento auditivo central. E então ele tem uma perda ali, vamos entender mais ou menos assim, né? Para o pessoal que está assistindo a gente, então há um desnível em relação a essa questão da percepção auditiva dele. Mas ele é um jogador, ele quer ser um youtuber, e aí ele joga e me mostra dia de sexta-feira, dia que eu atendo, e aí toda sexta ele diz, Tia Pri, aí eu fiz isso, eu joguei tal e consegui fazer isso, aí ele me mostra um vídeo que ele fez no YouTube, e aí a gente vai vendo que inconsistências que talvez foram colocadas para ele na escola, de incapacidade, porque há uma perda nesse processamento auditivo, segundo aquilo que a escola entende, na hora que ele está na frente do jogo eletrônico, na hora que ele está naquele jogo digital, ele se sente capaz, ele se coloca ali numa posição, e aí é o grande ponto que a gente precisa pensar aqui, Laís e Rafael, protagonismo. O protagonismo infanto-juvenil, quando a gente pensa nessa perspectiva, o protagonismo que a criança ela é capaz de construir, de revisar, de estar ali, independente das especificidades. A gente precisa lembrar que o rótulo, ele não precisa estar colado na testa, porque tem muita coisa que a gente vai trabalhar, que a gente vai conseguir alcançar com as crianças, com os adolescentes, com os pré-adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos, com todo mundo, de uma forma, e a partir da utilização dos jogos e dos recursos todos aí. Passando aí para vocês também, que eu vou me empolgando e vou continuando. Eu quero aproveitar o gancho, na verdade, desde o começo da tua fala, eu estava aqui pensando em algumas coisas, e agora no finalzinho, acho que encaixou perfeito com o que eu queria falar, que é o seguinte, se a gente pegar o nosso papel hoje como educadores, ou como... a gente tem um público muito variado nos assistindo, né? De repente um game designer, né? Quando a gente vai propor um jogo, ou vai propor uma ideia voltada à inclusão, muitas vezes a gente esquece que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, e a gente costuma trabalhar muito com o diagnóstico. Eu sou professor, então eu conheço essa realidade essa realidade escolar, de que às vezes chegam os alunos e o professor, para ficar naquele conforto, a primeira coisa que ele pergunta é, tá, mas qual que é o diagnóstico? Qual que é o CID? Né? Para quem não conhece, CID é o código de doença que está catalogado lá. Por quê? Porque isso dá um conforto de você pegar um manualzinho e diz, ó, tal distúrbio é tal e tal coisa, e aí você faz tal e tal coisa para medicar isso. Então, às vezes, a gente fica muito nessa ideia de esperar o diagnóstico para receber aquele aluno, aquela criança, aquele jovem, e já dizer, bom, então ele tem tal distúrbio, eu vou precisar fazer tal coisa e está resolvido. Ou ele não pode jogar esse jogo porque ele não vai conseguir, ou não vai entender, ou vai atrapalhar os colegas, enfim. E aí a gente foca tanto na questão do diagnóstico que às vezes não dá abertura para aquela criança, para aquele jovem poder ser, né? Porque qual que é o grande desafio da gente agora, digamos, no século XXI? É conseguir ser,
né, aprender a ser nós mesmos. A gente vive muito embaixo de rótulos, muito embaixo de expectativas muito fortes, e a gente acaba não tendo espaço para ser si mesmo. A Pri falou muito de não ter, às vezes, o espaço para brincar, não ter o espaço para ser criança, e quando a gente vai para o campo da inclusão e busca esse rótulo, essa ideia de saber qual é a deficiência, saber o que falta naquela criança, que as outras têm e ela não tem, às vezes a gente está esquecendo que todos são únicos, né? Então a gente percebe que só aquele que está chegando é o único, os outros são iguais, aquele é que é o diferente, mas na verdade todos são diferentes. Então quando a gente leva um jogo para trabalhar a ideia de inclusão, com essa ideia muito forte de trabalhar um rótulo em cima da criança, ou do jovem, enfim, a gente acaba não tendo espaço para experimentar, e às vezes a gente vê, quando vê, o aluno está fazendo tal coisa e a gente fica assim impressionado, mas nossa, como é que ele está fazendo tal coisa, se ele tinha tal diagnóstico? Ele não deveria estar conseguindo fazer isso, e a gente fica impressionado. Eu tive uma experiência muito legal com o RPG em sala de aula, rapidamente, assim, para quem nunca ouviu falar em RPG, RPG é um jogo, certo? Um estilo de jogo que é como se fosse um teatro improvisado, as pessoas vão falando as ações de seus personagens e o jogo vai rolando, às vezes tem rolamento de dados e vai anotando as características do seu personagem numa ficha, e esse jogo vai acontecendo como se fosse uma contação de histórias. Então, eu fiz com alguns alunos que eles não se conheciam, né? Peguei alguns alunos, um pouco de cada turma, e dentre esses alunos tinha um deles que tinha esse diagnóstico, né? Tinha o laudo, né? Como eu costumo ouvir, tinha o laudo da deficiência cognitiva. Só que eu não pensei assim, vou adaptar o jogo para que ele possa jogar junto. Não, vamos lá, vamos experimentar o jogo e ver o que acontece. E no começo, esse aluno, ele teve uma dificuldade, claro, algumas vezes as regras são muito pesadas, fica um pouco mais difícil, mas conforme a coisa foi andando, volta ali aquela palavra da empatia. Começou a criar uma rede colaborativa em volta dele, os colegas, de alguma forma, se solidarizaram com aquela dificuldade que ele tinha, por exemplo, às vezes de somar os valores de um dado que caía, e os próprios colegas se prontificavam a fazer isso, e ele foi se sentindo mais acolhido. No começo não falava muito, depois começou a se soltar mais, e lá na última sessão de jogo já estava emitindo sua opinião. Então, são coisas que às vezes a gente recebe assim, não, esse aqui, com esse aluno tu nem tenta nada, porque esse aluno aí não vai. Então a gente esquece o lado humano das coisas. Eu acho que essa é a parte mais importante, é humanidade. A Laís falou muito, né, da empatia, do lado humano. Inclusão é isso, é a gente ouvir, é a gente estar pronto a ouvir, e não chegar já pedindo qual é o diagnóstico. Acontece muito quando tem uma pessoa que tem o cuidador junto. É muito comum chegar e perguntar para o cuidador, o que ele quer? O que ele precisa agora? E aí a gente esquece que aquela pessoa está na nossa frente, que ela é uma vida, que ela é um ser humano, né? Então, eu acredito que pensar jogos em inclusão, ou pensar em inclusão em geral, eu acho que passa muito por isso, pela humanidade, pelo estar aberto a esse outro que chega e nos aborda nessa sua infinitude, né? Filosoficamente falando, né? Esse outro em sua infinitude. E aí, como eu falei bastante empatia, queria ouvir um pouco da Laís aí, o que ela pensa, assim, né, a respeito desse assunto, digamos assim. Eu acho que você falou muito bem quando... Eu já ouvi essa frase uma vez, né? E eu levei essa frase para a vida, em um curso que eu fiz, e em que o palestrante dizia, a gente tem que parar de falar tanto, olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E começar a falar, quando eu crescer eu quero ser mais de mim mesmo. Eu quero desenvolver mais aquilo que eu sou, aquilo que
que eu faço de melhor e talvez, quem sabe, melhorar aquilo que eu não sou tão boa, mas principalmente ser eu, né? Eu acho que é essa mesa redonda aqui, esse bate-papo, o que vai ficar mesmo para que cada um reflita, não só a gente, mas você que está vendo aí, é que a gente precisa quebrar o grande paradigma do rótulo, do diagnóstico, do laudo, né? A gente que vem da área de saúde, né, Pri, dessa parte de psicopedagogia também, a gente mexe muito com isso. E é uma parte importante, sim, de você entender o que se passa fisiologicamente ou cognitivamente com o outro. Mas quando a gente receber aquele laudo, aquele rótulo, apenas identificar aquilo ali como um norte daquilo que foi analisado, mas a partir daí enxergar o outro como um ser humano, enxergar o outro com as suas potencialidades, com aquilo que ele é e não aquilo que ele faz, que ele pode fazer ou que ele não pode fazer, que seja, né? Eu acho que o paradigma do rótulo precisa, já deu o que tinha que dar, também que fala assim, já deu o que tinha que dar, né? A gente precisa quebrar isso e enxergar realmente o ser humano como ser humano, com as suas potencialidades. Teve uma vez que eu fui produzir um evento aqui junto com uma ludoteca aqui de Salvador, e a gente estava conversando sobre isso, né? Foi um evento, inclusive, do Setembro Amarelo, em que a gente falou não só sobre a parte da inclusão, né, da educação especial inclusiva, mas também com relação à prevenção ao suicídio, que, querendo ou não, também uma coisa em determinado momento se correlaciona com a outra. E a gente estava conversando sobre como produzir esse evento. E no final das contas, a nossa conclusão, a conclusão que a gente chegou foi: vamos fazer algo em que a gente não foque em um problema. A gente não vai fazer alguma coisa que tenha, vamos fazer um evento sobre prevenção ao suicídio, sobre depressão, ou sobre questões cognitivas, sobre questões físicas. A gente vai fazer algo para pessoas, focado em seres humanos, focado em pessoas que sentem, que pensam, que se enxergam de forma única, de forma individual, e que precisam se sentir acolhidas, assim como eu preciso, assim como você precisa, você que está assistindo a gente, né? Então, acho que o que fica é isso, a questão da empatia, dessa quebra de rótulos, dessa quebra de paradigmas que a gente precisa superar, né? E avançar isso aí, realmente se enxergar de forma igual com o outro, como ser humano, como alguém que é igual a gente. Igual de formas diferentes. Sabe, isso que vocês colocam, eu fiquei pensando aí justamente nesse princípio, né, em relação à empatia, em relação à questão da alteridade também. Então, se colocar no outro, se colocar no lugar do outro. E aí tem um autor que a gente gosta muito, até já falei sobre isso na live com a Laís, e o Rafael também gosta muito dele, Carlos Clark. E aí, quem é o outro, afinal, né? E se o outro não estivesse ali? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer o tempo todo. Então, o que eu estou fazendo ali, como eu consigo me colocar no lugar do outro, e a gente precisa lembrar que o outro, ele não é exatamente, ele não vai ser do modelinho que a gente quer, porque muitas vezes eu digo assim, eu aceito a Laís, eu aceito o Rafael, mas eu quero que eles sejam exatamente como eu estou pensando, como eu desejo. Isso é muito forte, sabe, Laís? E aí, Laís também trouxe uma questão a respeito da baixa visão, e eu acho que é importante relatar aqui em relação àquilo que a gente passa também, não só como pessoa que está atuando diretamente, fazendo os processos de mediação e de intervenção, mas também quanto pessoa que passa por esses processos. Então, o pessoal que está aqui no evento, gente, eu tenho fibromialgia desde criança. Na verdade, criança não se sabia que era tudo isso, passei por vários acompanhamentos médicos, então eu sempre gosto de relatar e de divulgar tudo isso, divulgar essa ação. Tem períodos que são muito difíceis para mim também, em relação à fibrofog, que é uma condição de névoa que dá na mente, né? Em
relação a esses processos todos que a gente passa, mas principalmente a questão do ordenamento motor, desse desordenamento motor que ele me ocasiona. Então, há muitos anos eu não escrevo, por exemplo, desde os 16 anos eu praticamente não escrevo assim meu nome é enorme ainda, que é Priscila de Souza Barbosa Castelo Branco. Então, são coisas assim que a gente vai evitando nesse processo e pensando, e a fibromialgia foi colocada como uma condição de deficiência física, e aí quando a Laís fala sobre a questão até da utilização do jogo, e esses game designers que estão aqui conosco, para pensar até no tamanho desses componentes. Tem muitos jogos que eu evito fazer aquisição, que eu evito comprar, porque eu não consigo pegar no objeto. Isso é tão básico, né? O movimento de pinça. Então, às vezes eu não consigo utilizar. Tem jogo que as crianças me ganham porque eu não consigo pegar naquele determinado componente. Eu não consigo fazer ali a transposição daquela figurinha, daquele personagem ou de determinado material. Então, tudo isso a gente precisa pensar sobre como é que ele é arranjado, como esse processo ele é pensado em relação à constituição dos materiais que são utilizados também. E essa é uma outra dica também que eu quero passar aqui para as editoras, sabe, Laís? Quando a gente vai trabalhar com uma criança que apresenta alguma especificidade, que apresenta um comportamento mais disruptivo, então, e aquilo que o Rafael estava colocando, a gente fica muito preso em relação ao rótulo. E nem toda criança, nem toda pessoa que apresenta determinado diagnóstico vai ter comportamentos complicados ou vai ser assim, mas é para a gente pensar que dentro dos comportamentos, uma criança que tem uma dificuldade de se organizar, uma criança que apresenta determinado comportamento de oposição, é mais desafiador, ou então tem mais agressividade, ou então mesmo a questão do movimento eu vou pensar também nas questões neuropsicomotoras, e pensando nesses aspectos, eu preciso pensar, será que esses recursos, esses materiais que estão sendo produzidos, esses jogos que estão sendo produzidos, todas as crianças conseguem usar? Então eu preciso bater mais uma vez na tecla do desenho universal. Tem material que é fantástico, tem jogo que é fantástico, e aí a gente pensa, será que as crianças conseguem fazer a transposição utilizando aquele material? Será que elas conseguem pegar naqueles recursos? Então, acho que tudo isso precisa ser muito bem pensado e estruturado. E aí, quando a gente olha, e pensando aí diretamente na questão do campo imaginativo que o Rafael colocou, eu vou pensar em jogos jogos de tabuleiro que modernos, que já se tornaram até clássicos, como o Dixie e todas as suas versões. Então, o campo de jogo, de imaginário, da constituição de cenários, de tudo aquilo que esse jogo traz, e aí de outros também que a gente poderia pensar, que utiliza essas ideias do cenário, dessas imagens. Eu tenho gostado muito de brincar com as crianças de caça aos monstros. Eu tenho gostado muito de brincar com eles. Adoro Rino Hero, adoro esses outros jogos, mas assim, de joguinhos que foram pensados, que foram utilizados e que a gente consegue alcançar as crianças, independente do diagnóstico, independente do rótulo. Porque eu estou ali para trabalhar uma determinada função cognitiva, uma função executiva, as funções conativas também se vinculam às questões da afetividade, desses campos de emoção, e aí Monstro das Cores foi uma grande jogada da Dervi, quando eles pegaram o livro e transformaram em jogo, para a gente pensar sobre essa utilização desse material, sobre como ele vai compor, como esses componentes eles podem ser bem utilizados ou bem assistidos. O Ice School que saiu agora recente, aqueles pinguinzinhos são maravilhosos. E aí, para a gente pensar que as crianças elas vão se divertir demais com aquele material, elas estão brincando, elas estão participando, e ali ela não se percebe naquilo que lhe falta, naquilo que é ausência. O que é uma deficiência? É justamente aquilo que falta, é considerado como uma incapacidade, segundo a OMS. E aí a gente está ali pensando não numa incapacidade, mas naquilo que ela consegue realizar. E aí a gente precisa, às vezes, de jogos mais difíceis também, porque nós temos muitas crianças com altas habilidades. Se esquece que dentro do público-alvo da educação especial, nós temos pessoas com altas habilidades, e é um grupo muito significativo no Brasil, pessoal muito, muito significativo, de pessoas com altas habilidades de superdotação, e às vezes eu tenho pequenininhos e que aqueles jogos eles foram pensados para crianças de 8 anos, de 9 anos, e eu tenho pequenininhos de 3, 4 que estão jogando. Lógico que a gente tem que fazer uma adaptação de regras, mas uma criança tão pequena conseguir jogar, conseguir usar, conseguir pensar e alcançar determinadas estratégias, determinadas ações com o jogo que foi pensado para os meninos mais velhos, isso também precisa ser pontuado. Então, inclusão é olhar para todas essas especificidades e também para as pessoas com alta habilidade de superdotação. Só para lembrar desse elemento aí para a gente. É muito legal quando a Pri falou ainda lá no começo sobre design universal e formas da gente
construir algo que não vá beneficiar apenas uma parcela pequena de pessoas. Existem os casos dos jogos que já vêm de fábrica, digamos assim, razoavelmente adaptáveis ou adaptados, e também para quem veio aqui assistir a gente hoje esperando uma ideia mais receita de bolo, assim, digamos, né, para não deixar o pessoal na mão, eu acho muito interessante algumas iniciativas que as pessoas têm, tem algumas ONGs que estão fazendo, e agora cada vez mais desenvolvendo essa ideia de pegar jogos comerciais, né, jogos que você consegue ir lá numa loja ou chegar na internet assim, e comprar o jogo e você recebe em casa o jogo prontinho, e pegar esse jogo comercial e de alguma forma você adaptar esse jogo. Você pega, por exemplo, esses jogos de carta de blefe, que você recebe lá uma determinada quantidade de cartas, você olha suas cartas e aos pouquinhos você vai descartando elas, vai jogando no monte, enfim. Às vezes um pequeno detalhe, você colocar um pequeno alto-relevo nessa carta, um símbolozinho, já é o suficiente para que uma pessoa que tenha qualquer deficiência visual possa jogar nas mesmas condições que qualquer outra pessoa que tiver com aquele baralho, certo? Ou então, eu conheci uma ONG que trabalhava com essa parte de acessibilidade especificamente voltada a pessoas cegas. Então, o que eles faziam? Desenvolvimento de aplicativos de celular para rolagem de dados, aplicativos que falam. Agora no Brasil foi lançado um também há pouco tempo. Ou então pegar o manual de regras e transformar ele em texto, em áudio, como se fosse um audiolivro, que a pessoa pode colocar o fone de ouvido, escutar as regras. Então, assim, às vezes são pequenas iniciativas que a gente consegue fazer. Não precisa de um esforço homérico para pegar e transformar um jogo que possa ser levado para usar em sala de aula com seus alunos, na perspectiva da inclusão. Às vezes são pequenas coisinhas que a gente modifica, ou às vezes a gente consegue cirurgicamente lá escolher um jogo que vá dar conta, que você nem precisa adaptar ele, né? Então eu acho que isso daí passa pelo nosso repertório como profissionais que vão trabalhar com esses jogos. A gente precisa, de alguma forma, jogar e entender os jogos, porque muitas vezes chegam para a gente e perguntam: eu preciso usar um jogo em sala de aula assim, assim. Só que esse professor, esse educador, nunca na vida jogou um jogo nem parecido com isso. E aí como é que você vai ter propriedade para chegar lá e usar isso, né? Então, não é receita mágica. Mesma coisa, pensa, por exemplo, em informática na educação. Não é você pegar um computador e levar para a sala de aula. É muito mais que isso. Ou qualquer outra tecnologia que você queira usar. Então, a gente precisa ter em mente isso. O repertório faz muito parte também da construção de toda a nossa proposta, né, que a gente vai fazer. E aí, por isso, né, tão importante a parte da gente ter um objetivo claro quando vai construir. Então, gente, o tempo passa voando, né? Nós temos agora alguns pouquinhos minutos para encerrar, e eu gostaria de ouvir das minhas colegas, então, assim, suas palavras finais, suas últimas indicações, agradecimentos e até também divulgação de suas redes, para que as pessoas possam também estar em contato com vocês. Vamos passar para Pri, que foi quem veio por segundo no começo, e aí depois a Laís fecha, que começou primeiro. Vamos lá, Pri. Então, o tempo passou bem rápido mesmo, Rafael. A gente ficou assim, meu Deus, tanta temática, tanta questão, e olha só, esse tema é tão gostoso pra gente. E nós estamos aqui conversando e trazendo questões tão pontuais. Acho que o pessoal que está nos assistindo agora percebeu o quanto nós vivenciamos, o quanto de fato nós participamos e estamos envolvidos em todos esses processos. E o pessoal que quiser saber mais aí sobre as nossas ações, sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo, então vocês podem seguir lá, meu Instagram é Priscila, com SC, Priscila.souza, Souza com S, Barbosa. Então, esse é meu Instagram, e também como eu faço parte da Associação Brasileira de Psicopedagogia do Estado do Maranhão, não é? No Núcleo Maranhão, como vice-coordenadora, vocês podem seguir também lá
ABPP Núcleo Maranhão, então a gente tem feito muitas lives, muitas atividades em parceria aí com vários colegas da ABPP Nacional. E estamos aí caminhando e buscando cada vez mais práticas cada vez mais assertivas. A Rafael estava falando aí dos jogos, eu estava pensando em como é que a gente poderia fazer uma adaptação de taco-gato para pessoa cega, por exemplo, agora, Rafael, minha cabeça foi lá em cima ali para a gente pensar como é que eu adaptaria bandido, por exemplo. Então, como é que eu adaptaria quem foi? Então, pensando aí nessas articulações. E aqui a gente está à disposição para trocas, para aprender mais, a gente está sempre à disposição aí para contribuir. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite e a todos que estão aqui participando desse maravilhoso evento. Isso aí, gente. Eu primeiro quero agradecer muito também pelo convite, né? E agradecer aos meus amigos aí, Rafael e Priscila, também por terem aceitado o meu convite de participar da mesa redonda, de falar sobre esse tema tão importante, tão significativo para a gente. E foi tudo seguindo o fluxo de que a gente criou o Se Jogue também, né? Então, se você quiser saber mais e quiser estar mais envolvido com isso, é só entrar lá no @oficinas lúdicas no Instagram, temos Facebook também, tem o canal no YouTube também, Oficinas Lúdicas, Laís Lima, eu trago alguns vídeos no YouTube mais teóricos, que exigem um tempo maior também, um estudo de jogo, dicas de como aplicar jogos na educação, mas de forma mais informal, mais próxima. Entra no Instagram, @oficinas lúdicas, lá no link do perfil do Instagram tem também o link direcionando para o Se Jogue, que é o Coletivo de Inclusão em Jogos, é um grupo que a gente tem no Telegram, como eu falei lá no início, voltado especificamente para a educação inclusiva, né, para a inclusão de forma geral, trabalhando esse aspecto do jogo. E quem quiser só falar com a gente, fala comigo, eu mesmo que respondo lá no Instagram, Priscila, Rafael também. É um prazer, foi um prazer estar com vocês, e eu espero que a gente se encontre pelo caminho aí para conversar um pouco mais, né, sobre esse tema. Beleza? É isso, gente. Eu também fico muito feliz por ter compartilhado esse momento aqui com vocês. E eu fico também à disposição, quem quiser entrar em contato comigo, pode me seguir lá no Instagram, @Ciência e Dragões, ou no YouTube, procura lá no YouTube Ciência e Dragões, que é o meu canal voltado à pesquisa acadêmica com jogos. E pode entrar em contato com qualquer um de nós três para pedir mais informações sobre o Se Jogue. Agora, aos pouquinhos, o grupo está crescendo, estamos fazendo novas iniciativas, e temos tudo aí para, no ano de 2021, se essa pandemia nos deixar, começarmos a fazer cada vez mais iniciativas para divulgar cada vez mais os jogos e a inclusão. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado o conteúdo, e ficamos à disposição de todos vocês. Esperamos que tenham também um bom evento, e nos vemos por aí nos próximos eventos, nas redes sociais, e vamos trocando ideias, certo, gente? Muito obrigado a todos, um abraço e até mais. Até mais. Até, pessoal.